Graça e paz, queridos. Que alegria estarmos de volta em mais um curso. Que bom saber que você está conosco em mais uma plataforma, mais uma matéria abençoada, uma matéria tremenda, fundamentos de fé. Fundamentos de fé. Na verdade, existem duas forças que movem o ser humano, duas forças dentro do seu intelecto, que são, na verdade, uma batalha contínua. Alguns chamam do campo de batalha na mente, outros, na verdade, chamam aí do território de conflito, de guerra, mas essas duas forças ou são o medo ou são a fé, né? As duas forças que movem aí todas as coisas, e você, na verdade, ou vai ser movido por medo ou você vai ser movido por fé. E a palavra de Deus nos mostra, desde Abacuque, Paulo e tantos outros que falam, mas o meu justo viverá pela fé, porque andamos por fé e não por vista. É isso que nós vamos estudar nessa matéria tremenda, nessa matéria maravilhosa, fundamentos de fé. Tudo na nossa vida cristã depende do nosso sistema de crença. Mediante o nosso sistema de crença é que, na verdade, nós vamos nos mover nessa terra. Salomão, sabendo disso, Salomão declarou, tal qual imaginou na sua mente, assim você é. Ou, dependendo da sua tradução, assim você se torna. É impossível você chegar onde você não pensou em ir. Então, quando você muda o seu sistema de crença, você começa a viver o sobrenatural. Quando você consegue viver a crença no milagre, você vive o sobrenatural de Deus. Então, não existem palavras mais importantes do que essas duas: fundamentos e fé. Fundamentos de fé é a matéria que nós vamos estar essa semana, esse módulo, estudando esse módulo aí, nós estaremos vendo as bases bíblicas para estabelecermos fundamento. É impossível construirmos um edifício se o fundamento não estiver bem firmado. Isso aí já nos lembra pedras fundamentais, né? Aquela matéria tremenda que nós estudamos, pedras fundamentais 1, 2, 3, o arrependimento de obras mortas, senhorio de Jesus, a fé em Deus. E agora nós vamos estar trabalhando especificamente o fundamentos de fé. Quando falamos em fundamentos, nós temos que entender que sem fundamento qualquer edifício desmorona. Qualquer edifício, vendo o vendaval, vendo as chuvas, vendo as torrentes de água, ele vai desmoronar. Então é necessário um grande e firme fundamento para que nós possamos estar bem edificados, para que o edifício possa estar bem sustentável diante de toda e qualquer adversidade. O próprio Jesus nos ensinou, através das suas parábolas, que aquele que edifica sua casa na areia, quando vem a chuva, correm os rios ou sopram os ventos, essa casa se desaba. Se a casa não estiver alicerçada, fundamentada sobre a rocha, não tem como ela superar, não tem como ela sobreviver. E para isso que a palavra de Deus tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Nós observamos que tanto a casa que foi edificada na areia como a casa que foi edificada na rocha, os dois tiveram a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Mas um escutou e o outro deu ouvidos. Qual a diferença? Aquele que, na verdade, colocou em prática a palavra de Deus, fundamentou a palavra, fundamentou a vida sobre a rocha. Colocou firme alicerce, estabeleceu firme alicerce, e aí então ele está firmado sobre a rocha. Vão acontecer as mesmas coisas, vão correr os rios, vão soprar os ventos, vão vir contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está edificada, fundamentada sobre a rocha. E onde está a tua fé? Onde está o teu fundamento? Fundamento de fé. Fé é uma palavra tão pequena, mas de um efeito tão grande, né? De uma função tão maravilhosa e tão grande. A palavra de Deus mesmo, em Hebreus capítulo 11, verso 6, nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E essa pequena palavrinha colocada em prática tem o poder até de remover montanhas, né? Essa pequena palavrinha colocada em prática vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Não há situação que você não mude pela oração da fé. O próprio Senhor Jesus disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, para isso, a sua fé precisa estar firmada na pessoa certa, sua fé precisa estar firmada no Deus Todo-Poderoso. Para isso que você precisa aprender, entender
que existem alguns ingredientes que nós podemos também acrescentar à nossa fé para que ela funcione. É uma outra matéria que nós vamos ter na plataforma, acrescentando à vossa fé. Mas hoje nós vamos começar falando apenas de fundamentos. A importância de nós entendermos a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, assim como o escritor de Hebreus nos deixou esse significado da fé registrado em seu livro, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a importância de nós estarmos crendo, a despeito daquilo que você está vendo, você tem que crer, estar firmado na rocha, firmado na fé, firmado na palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque a fé, ela é um estilo de vida, a fé, ela é uma forma de vida. Na verdade, ela é o único modo de viver para o cristão. Por que estudamos fé? Porque é através dela que nós vamos ter a nossa vida firmada no Senhor e vamos então entender a importância de que essa é a forma, a maneira de nós vivermos. Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos mostra que a salvação é pela graça. Mas você tem que crer, você tem que depositar sua fé no Senhor, você tem que acreditar, não só que Deus existe, mas também que Ele te alcançou pela graça, não por merecimento, não por aquilo que você faz, mas pela graça você é salvo por intermédio, por meio da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente somos justificados, mas também temos a entrada pela fé a esta graça. Então, a importância de você acreditar, somos livres da culpa, somos livres da inferioridade, somos livres da condenação, do pecado, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Já falamos um pouco disso na nossa matéria, realidades da nova criação. Ou seja, você precisa entender quem você é em Cristo Jesus, você precisa saber que em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo ainda vai falar acerca da importância da fé, à segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo decidiu e ele ensinou, devemos andar por fé, não podemos andar por vista. Incrível, porque a vista, na verdade, muitas vezes pode impedir a visão. Como assim a vista pode impedir a visão? A vista é a vista natural, a vista humana, aquilo que os teus olhos alcançam. Mas muitas vezes, quando você vê alguma coisa, isso pode impedir o teu andar de fé. Então, não permita que a tua vista impeça a tua visão de fé. Andamos por fé e não por vista. Ou seja, andamos por intermédio daquilo que cremos e não daquilo que estamos vendo. Isso daí você precisa mudar o seu mindset, precisa mudar a sua mente, você precisa realmente acreditar no Senhor e depositar no Senhor, colocando a sua fé firmada não naquilo que você está vendo, mas naquilo que você está crendo. O escritor de Hebreus ainda, vamos lá, voltar para Hebreus capítulo 11, só que agora versículo 6, ele vai nos dizer, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Se você não tem fé, você não tem como se aproximar de Deus. Para você poder aproximar-se de Deus, você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Crer que Ele existe, que Ele está te recompensando. Voltando de novo para Romanos capítulo 5, agora vamos focar só no versículo 2, Romanos 5, 2, acerca do que Paulo está dizendo aos irmãos de Romanos, ele está dizendo acerca da
justificação pela fé e pela paz com Deus, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Existe a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus, na verdade, é a paz vertical, ou seja, é a paz que o homem tem para com Deus Todo-Poderoso. E a paz de Deus é a paz que você vai ter num nível horizontal com o próximo. Se você tem paz com Deus, você consegue ter a paz de Deus. Se você não tem a paz com Deus, difícil você ter a paz de Deus se primeiro você não tem paz com Ele. Temos que entender que o reino de Deus, ele opera pela fé, ele move pela fé. Deus vive pela fé. Nós somos curados pela fé, somos prósperos pela fé, recebemos aí o galardão pela fé, recebemos a salvação pela fé. Então a importância de nós entendermos que você não tem escolha, você não tem opção, você tem que viver pela fé, você tem que colocar a fé em prática na sua vida. Hebreus capítulo 10, verso 38 nos diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se alegra com aquele que volta, com aquele que retrocede. Deus não se alegra com aquele que desiste no meio da jornada, no meio da caminhada. E Paulo vai falar muito sobre a fé, voltando a Romanos, agora capítulo 14, versículo 23, nos diz: mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Tudo o que não provém, tudo que não é por fé é pecado. Então, na verdade, se no que você faz existe dúvida, não é uma vida de fé e não está agradando a Deus. Agora, se você não estiver convencido de que uma ação é produto de fé, você poderá estar pecando contra a sua própria consciência, porque tudo que não é por fé é pecado. Então, aquilo que você faz, você tem que crer. Agora, o que vai te dar respaldo para você crer, o que vai te dar propriedade, condições de você crer, é você encontrar esse respaldo na palavra de Deus, é você encontrar justamente essa posição na palavra de Deus. Por isso que quando o escritor de Hebreus define a fé, no capítulo 11, versículo 1, ele está dizendo: ora, a fé é o firme fundamento. Ela tem que estar firmada, fundamentada na palavra de Deus, ela tem que estar alicerçada numa palavra que Deus disse. Então, na verdade, a própria palavra, Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, não é uma fé vazia, não é uma fé tola, não é uma fé mágica, mas é uma fé firmada no que Deus falou. Então, para que eu possa ter fé, eu tenho que conhecer a palavra. Para que eu possa conhecer a palavra, eu tenho que meditar no livro desta lei. A palavra de Deus nos diz, através do profeta Oséias, o Senhor falando: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o povo de Deus não perece por causa do diabo, não perece por causa do pecado, não perece por causa das adversidades desta vida, mas pode perecer sim por não conhecer a verdade da palavra de Deus, por não conhecer aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus firmou como princípio. Eu gostaria agora de ler junto com você o capítulo 11 de Hebreus completo, para que você possa meditar e entender que tudo que fizermos, se não for por fé, é pecado. Então, todas as nossas ações vão requerer fé. Os homens que entraram aqui para a galeria da fé de Hebreus 11 foram homens que agiram por fé e não por vista. Foram homens que deram passos de fé. Se não entendermos a fé, nós não vamos entender a Deus. Então, veja comigo, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou pela fé. Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Observa que o escritor de Hebreus, ele coloca, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Isso muitas vezes entra em choque, em conflito com a pregação que diz que a fé tudo alcança, a fé tudo realiza, tudo pode. Não, nós temos que entender que a fé não é na resposta, a fé não é no resultado, mas a fé é firmada em Deus. Eles creram, eles continuaram até o fim, eles não abriram mão da fé, mesmo que estavam diante da morte, eles não desistiram, não abriram mão de Deus. Então a fé genuína, a fé firmada em Deus, a despeito do que aconteça, a pessoa morre crendo. A pessoa morre acreditando, morre firmada no Deus Todo-Poderoso, e como o próprio escritor de Hebreus nos coloca, todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor, homens dos quais o mundo não era digno, e na verdade Deus honrou eles morrerem em fé, eles morrerem acreditando, eles morrerem firmados no Senhor. Então nós temos que estabelecer como princípio, como legado das nossas vidas, que tudo o que nós fazemos requer fé. E se não entendermos a fé, nós não vamos entender a Deus. A vida de fé não é uma opção, a vida de fé é uma ordenança. A vida de fé é como um mandamento. Quem descobriu isso, na verdade, foi o grande filósofo e profeta Abacuque. Abacuque, ele colocou, você sabe que como filósofo, ele subia à torre de vigia, ele ficava analisando a cosmovisão, as tendências do que estava acontecendo, e Abacuque, ele é um profeta pré-cativeiro, pré-exílio babilônico, então ele estava vendo que a Babilônia iria invadir o Reino do Sul, ele estava prevendo que a Babilônia viria e devastaria o templo, devastaria Jerusalém, devastaria todo o Reino do Sul, mas ele está dizendo acerca da fé firmada em Deus, mesmo que isso tudo aconteça, mesmo que aconteça todo esse caos, né? Mesmo que aconteça todo esse desastre, a fé deles continuaria firmada no Deus Todo-Poderoso. Então veja, capítulo 2 de Abacuque, ele começa dizendo, os caldeus serão castigados a seu turno, mas no verso 4, Abacuque declara, eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Já no capítulo 3, Abacuque vai dizer no versículo 17, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então ele está vendo o caos eminente, ele está vendo o cativeiro, o exílio babilônico, mas ele está declarando, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da vide não vingue, ou seja, não tem uva, não tem vinho, mesmo que a oliveira minta, não tem azeitona, não vai ter azeite, mesmo que os campos não produzam mais mantimentos. Ele está prevendo que a Babilônia vai invadir e vai devastar tudo, mas ele coloca a fé no Deus Todo-Poderoso, porque a fé não depende das circunstâncias, a fé não depende da evidência, a fé não depende do diagnóstico. Nós andamos por fé e não por visto. O diagnóstico diz uma coisa, mas o que Deus diz acerca da nossa vida, o que Deus diz acerca da nossa história. Então nós andamos por fé e não por aquilo que nós vimos. Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo vai nos dizer, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como está escrito aonde? No profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando nós acabamos de ler agora, mas o meu justo pela sua fé viverá. E Paulo agora está trazendo essa tremenda revelação, porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo pela sua fé, ou o justo viverá pela fé, ou pela sua fé viverá. Ainda quando Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 11, Paulo vai dizer,
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Nós temos que entender que cada profeta que aparecia no Antigo Testamento, ele profetizava alinhado com o profeta anterior. Ele profetizava respaldado pelas profecias do profeta que precedeu ele. Então, por exemplo, Joel foi um dos primeiros profetas do Reino do Sul. Os profetas que vieram depois de Joel, Isaías, Miqueias, Abacuque, eles profetizaram segundo o que, na verdade, os profetas anteriores já tinham profetizado. E à medida que eles estudavam, né? Todos os profetas estudavam os profetas anteriores. Prova disso também é Daniel. Daniel estudou as profecias de Jeremias, Daniel estudou as profecias de Miqueias. Daniel entendeu, quando ele estudou as profecias de Jeremias, que eles estavam no cativeiro babilônico por causa do que os seus pais tinham cometido, e ele começa a se arrepender pelos pecados dos seus antepassados, para que Deus poupasse, para que Deus livrasse a nação do cativeiro babilônico. Ele já estava dentro do cativeiro babilônico, mas foram cumpridos 70 anos, como os profetas anteriores haviam profetizado. O reino do norte também. Reino do norte, aonde, na verdade, liderado inicialmente por Jeroboão, que incentivou a prática da idolatria, fez um bezerro, não permitia que as 10 tribos do norte descessem a Jerusalém, então ele faz ali uma imagem de ouro, ele faz com que o povo prestem culto diante dessa imagem de ouro, incentivando assim a idolatria, promovendo assim a idolatria, e todo o reino do norte, se você for fazer um resumo, você vai ver que os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, tanto é que se levanta Elias e profetiza, Elias, e pede ao Senhor, Senhor, tira a chuva para que esse povo veja que não é Baal que dá coisa alguma, e por 3 anos e 6 meses não chove sobre a terra, mas todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque incentivaram e promoveram a idolatria. E aí então a gente vê que os profetas do reino do norte também se respaldavam nas profecias anteriores, naquilo que Deus falou através do profeta Elias, através do profeta Eliseu, mesmo Jonas, que era do reino do norte, mas vai profetizar para Nínive, que vai tomar o reino do norte dentro de poucos anos depois da sua profecia. Os profetas do reino do norte, eles se respaldavam as suas profecias nos ditos dos profetas que precederam eles. Mas não só os profetas. Eu começo a entender que Paulo também estudava muito os livros do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Paulo, ele não era apenas conhecedor do Pentateuco, ao qual ele tinha de cor para ser fariseu dos fariseus, ele recitava o Pentateuco de cor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas Paulo era conhecedor dos escritos dos profetas, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Se nós formos fazer um apanhado geral, nós vamos observar que Paulo, ele meditava nas profecias dos profetas maiores, dos profetas menores, para escrever suas cartas às igrejas, ele respaldou o seu conhecimento na palavra de Deus. Por isso que ele pôde dizer aos irmãos de Roma, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, porque ele era um profundo conhecedor, não só do Pentateuco, como de todos os escritos proféticos do Antigo Testamento. Então nós precisamos mergulhar na palavra, precisamos, assim como o salmista declara no Salmo 1, meditar de dia e de noite no livro desta lei. Assim como Deus ordenou a Josué, medita no livro desta lei, porque assim farei prosperar o teu caminho. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem outro jeito de você viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, se você não respaldar a sua vida na verdade da palavra de Deus. Assim como o salmista declara, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Antes do escritor de Hebreus escrever essa galeria da fé que nós acabamos de ler, ele, na verdade, prepara o coração do povo para depois apresentar alguns personagens do Antigo Testamento, para depois fazer aí um panorama do Antigo Testamento, quais homens andaram, agiram e viveram pela fé, como foi o caso aí de Abel, como foi o caso aí de Abraão, Isaac, Jacó,
como foi o caso de Noé, como foi o caso de Moisés, né? Ele vai apresentando aí testemunhos de fé, mas antes disso, vamos ver o que ele diz, o que ele prepara o povo no seu livro, no seu escrito, para poder apresentar a galeria da fé. Hebreus capítulo 10, vamos voltar desde o versículo 35, ao qual o escritor de Hebreus está nos dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Mais uma vez, o escritor de Hebreus, anônimo, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas sabemos que o escritor de Hebreus deixa para nós uma palavra de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ele era um conhecedor das profecias, dos profetas menores, dos profetas maiores, e ele também vai declarar: mas o justo viverá pela fé. O justo, pela sua fé, viverá. Assim como Abacuque declarou isso em Abacuque 2,4, assim também como Paulo declarou isso em Romanos 1,17, agora o escritor de Hebreus usa essa mesma palavra: mas o meu justo viverá da fé. Não tem opção e não tem outra forma de vida a não ser uma vida pela fé, para que você tenha uma vida que agrade a Deus, uma vida abundante. Se não crermos, o resultado será perdição. Se não crermos, o resultado vai ser morte. Ou seja, perdição não no sentido de ir para o inferno quando morrer, mas de receber o salário da incredulidade, o salário da incredulidade desta vida. Perdição significa ruína, perda ou destruição. Deus não está sugerindo, Deus não está nos dando uma opção de vivermos pela fé. Deus está ordenando, Deus está mandando. Deus manda que os seus justos, os seus filhos, a sua igreja, viva pela fé. Coloque a fé em prática na sua vida. Qualquer coisa que não seja uma vida de fé, o resultado vai ser pecado, porque, na verdade, aquilo que não é por fé é pecado. Então, se a fé é tão importante assim, o que é a fé? O que é a fé? Então, nós precisamos entender, de acordo com a definição bíblica, o que é a fé. Eu vou colocar agora aí para você na tela algumas versões que eu pesquisei acerca da fé. Hebreus capítulo 11, 1, que traz a definição de fé, e fé no original em grego significa pistis. Pistis é o próprio versículo 1 de Hebreus 11, e o versículo 1 de Hebreus 11 é pistis. Pistis é a fé. Mas vamos ver aí em algumas versões, por exemplo, na versão atualizada. A versão atualizada nos diz em Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Já na versão corrigida nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No português moderno, a tradução nos diz, a fé é a certeza de se possuírem as coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Esse é no português moderno. Na linguagem de hoje, nos diz, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a certeza de que existem as coisas que não vemos. A certeza de que existem as coisas que não vemos. Você não vê ainda, mas no mundo espiritual isso já existe. Na versão revisada, de acordo com os melhores textos do hebraico e grego, nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na versão mais importante é o amor, nos diz assim, o que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós.
Então ele traz como uma definição do que é a fé. Então a grande verdade é que a fé dá essência à substância. Ela dá uma essência à substância. Então nós precisamos entender a importância de que essa essência, substância, a esperança. Ela vai dar essência à substância, à esperança. Ela vai dar essência, ela vai dar substância à esperança da nossa vida. E essa essência, essa substância, a esperança, no original se chama upostasis. Upostasis. A fé é a evidência, é a prova, é a segurança, é a confiança, é o firme fundamento das coisas que não se veem. No original, elegchos, elegchos em grego. Então, nós podemos entender que a fé traz a prova, ela confirma a existência de algo que você não tem atualmente. Eu não tenho, mas eu creio. Eu não tenho, mas eu declaro. Então, ela é a evidência de algo que se espera até aquela coisa manifestar-se. A evidência é tangível, é real, mas somente no mundo espiritual. Então a tua fé tem que estar respaldada numa verdade da palavra de Deus. O fundamento da fé não pode ser baseado nos 5 sentidos. Ou seja, o fundamento da fé não é por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos. Não, o fundamento da fé nunca pode ser baseado pelos 5 sentidos. O tato, o olfato, a visão, a audição ou gustação. Na verdade, a gente observa que Eva foi tentada pelos 5 sentidos, né? A serpente diz a Eva: você viu o fruto dessa árvore? Cheirosa, saborosa, deve ser deliciosa. Então ela estava ouvindo, ela estava vendo, ela foi tentada pelos 5 sentidos, e a partir do momento que ela tomou do fruto e o comeu e deu a Adão, eles passaram a viver pelos 5 sentidos. Por isso que é mais fácil você crer nas evidências, no diagnóstico, do que você crer na palavra de Deus. Mas você tem essa luta no campo de batalha na mente e você não pode andar pelos 5 sentidos, porque andamos por fé e não por vista. Andamos não por aquilo que apalpamos, andamos não por aquilo que ouvimos, não por aquilo que cheiramos, ou aquilo que degustamos, ou aquilo que vemos. Nós temos que andar por fé. O andar por fé contraria o andar da vista, contraria o andar do que você está enxergando no mundo natural. Nós somos condicionados a viver no mundo natural pelos sentimentos. Somos considerados a viver no mundo natural por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que ouvimos, mas não podemos viver assim no reino de Deus. No reino de Deus, nós temos que andar pelo que a palavra de Deus nos diz, né? A importância de nós entendermos a essência da palavra, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que palavra é essa? É o que nós vamos ver em uma dessas aulas do nosso módulo Fundamentos de Fé na nossa plataforma. Existem palavras no original que vão definir a palavra de Deus e nós precisamos saber que palavra que vai gerar fé em nossa vida. Porque se você puder ver algo com seus olhos físicos, com a sua vista física, você não precisa ter fé. Né? Se você vê algo que pode apalpar, algo material, algo físico que dá para você pegar como um copo d'água, se você está vendo o copo d'água, você não precisa ter fé para dizer que você tem o copo d'água. Então, se você não pode ver algo com a sua vista, se você não pode ver algo com a visão física, aí você precisa de fé para poder enxergar no mundo espiritual. Mas temos que entender que a fé não é cega, a fé enxerga e ela precisa ser vista no mundo espiritual. Porque se você consegue visualizar isso na sua mente, você vai trazer isso, você vai materializar isso e você vai começar a viver esse milagre. É impossível você se tornar um vencedor se na tua mente você tem uma visão de derrotado. É impossível você ser curado se na tua mente você se vê enfermo, se na tua mente você se vê fracassado. Então a importância de entender que fé, no original em grego, significa pistes.
pistes. E essa palavra pistes significa firme convicção. Uma convicção que acredita, uma convicção que vê, uma convicção que enxerga, uma convicção baseada naquilo que você ouve. Por isso que Paulo define de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé ela é uma força espiritual que funciona com poder no mundo espiritual. E por funcionar no mundo espiritual, ela se materializa no mundo físico. Quando Jesus estava com a samaritana, em capítulo 4 de João, versículo 24, Jesus declara: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então esse texto nos mostra que Deus, ele é uma pessoa, mas ele é espírito. E ele usa este poder da fé para mudar as coisas. Ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo fala da tricotomia, né? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. E agora Paulo está escrevendo aos irmãos de Tessalônica, dizendo: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que significa isso? Que você não dê motivo nenhum, nem no espírito, nem na alma e nem no corpo físico, para ser repreendido por alguém, para ser chamado a atenção por alguém. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Cada um de nós somos um espírito e também podemos mudar as coisas através da fé, no mundo espiritual, trazendo a realização ao mundo físico, ao mundo natural. A fé, ela está no coração, a força do coração do homem. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, Jesus nos diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então a gente observa aqui que Jesus mesmo está dizendo: qualquer que disser a este monte, crer e não duvidar em seu coração. Então podemos ver que a fé, ela está no coração, a força do coração do homem, do espírito e não da mente do homem. Fé é sempre para o tempo presente, fé é sempre para o agora. Se não é agora, não é fé. A fé, ela crê que recebe no momento em que a oração é feita, mesmo que as evidências ainda não demonstrem que aquilo aconteceu, eu tenho que crer que no mundo espiritual isso já aconteceu, só não se materializou no físico, só não se materializou ainda na carne. Mas eu tenho que crer. A fé, ela crê que recebe no momento em que a oração foi feita. Por quê? Porque a fé é já. Deus é um Deus do já, Deus é um Deus do tempo presente. Muitas vezes ele tem que mudar toda uma circunstância, mas eu tenho que acreditar que já aconteceu. Chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Deus é um Deus que age por fé, Deus é um Deus que se move por fé, Deus é um Deus que mudou o nome de Abrão para Abraão para que gerasse na mente dele, para que gerasse no coração dele: sou pai de nações, sou pai de nações, sou pai de nações. Cada pessoa que chamava: Abraão, café está na mesa, Abraão, vem jantar, Abraão, vem almoçar, para nós é um nome próprio, Abraão. Para eles é uma qualidade. Pai das nações, pai das nações, pai das nações, vem almoçar, pai das nações, vem jantar, pai das nações, o café está na mesa. O que significa isso? A palavra sendo dita gerou a fé que gerou o milagre. A palavra sendo dita, estavam declarando:
esse homem vai ser pai das nações, esse homem já é pai das nações, esse homem é pai das nações. Talvez alguém passando perguntasse, escuta, todo mundo te chama de pai das nações, quantos filhos você tem? Ainda nenhum, mas Deus vai me fazer pai das nações. Então, chamando à existência as coisas que não existem, como se já fossem. A fé, ela crê que ela recebe no momento em que a oração é feita, e para que haja manifestação física, a fé tem que ser liberada antes. A fé tem que ser ativada antes. O olho da fé sempre vê coisas que no mundo natural não são visíveis, mas que no mundo espiritual eu já vejo pela fé, eu já contemplo pela fé. Romanos capítulo 10, versículo 10, Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Com o coração se crê, mas com a boca se faz declaração, com a boca se faz confissão. A tua boca, ela sempre vai falar do que o coração está cheio. Não adianta você falar num momento de murmuração, reclamação, num momento de incredulidade, você começar a declarar alguma coisa que você não crê, não acredita, que você não vai viver, e alguém te repreender, você dizer, não, mas Deus sabe que no meu coração eu estou crendo. Não está. Porque se no coração você está crendo, a tua boca vai falar do que o coração está cheio. Não adianta você entrar nesse conflito de mente achando que você está acreditando, se na verdade você não está declarando aquilo que você diz acreditar. Se você crê no coração, a boca vai falar. O próprio Paulo vai nos dizer, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É o versículo que antecede a declaração de fé do verso 10. Então, esse verso 9, ele fala, com a boca você confessa, mas com o coração você crê. E aí ele reafirma isso no verso 10, dizendo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Com o coração se crê, e crê é o quê? Crê é colocar a fé em prática. Crer é ter confiança, ceder, entregar-se, persuadir. Agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, 4:18, Paulo vai nos dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Não atentando nós nas coisas visíveis, nas coisas que se veem. Mas, sim, devemos atentar para as coisas que não se veem com o olho natural, com a vista natural. Então, não deixe que a sua vista impeça a sua visão espiritual. Paulo está nos mostrando que a fé não é cega. A fé ela é baseada no conhecimento e no entendimento do que é eterno, ou seja, a palavra de Deus. Por isso que nesse mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo declara, porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Então nós precisamos entender que o andar por fé é um andar verdadeiro, usando sentidos espirituais, aperfeiçoando os sentidos espirituais do homem interior nascido de novo. Você tem que andar por fé e não por aquilo que você está vendo. O crente não pode basear as suas ações nas circunstâncias. O crente não pode basear as suas ações naquilo que a vista alcança. O crente não baseia as suas ações na percepção de qualquer órgão dos 5 sentidos. As suas ações têm que ser baseadas no assim diz o Senhor. O que Deus declarou? O que Deus determinou? Então nós precisamos agir por fé mediante aquilo que cremos. Argumentar com a mente dizendo, não, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas ela não funciona para mim. Isso aí é um tremendo engano de Satanás, uma tremenda mentira de Satanás. Para encerrarmos essa nossa primeira aula desse módulo, eu quero falar sobre o contraste de 2 tipos de fé. 2 tipos de fé para a gente encerrar a nossa aula de hoje. João capítulo 20, versículo 24, nos diz assim, João capítulo 20, versículo 24, ora, Tomé,
um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. A fé de Tomé a gente nem pode chamar de fé, porque era uma incredulidade. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Tomé, ele faltou no culto. E ele faltou no culto exatamente no culto que Jesus apareceu. Se ele não tivesse faltado nesse culto, ele não teria passado essa vergonha. Se ele não tivesse faltado nesse culto, ele não precisaria ter feito esse comentário. Se eu não pôr o meu dedo na ferida, se eu não ver as suas mãos furadas e o seu lado ferido com a lança, de maneira nenhuma crerei. Que tipo de fé é essa que tem que ver para crer? Essa fé é a fé natural, é a fé de Tomé. Essa fé, na verdade, está baseada no que se vê. Essa não é a fé verdadeira, essa não é a fé genuína, a fé em Deus. Essa fé ela é baseada nos 5 sentidos. Se eu não ver e não tocar a minha mão, não tocar o meu dedo na ferida de Jesus. Então, uma fé baseada nos 5 sentidos não é fé, porque se eu vejo, eu não preciso ter fé. Tanto é que Jesus disse: Porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não precisaram tocar, mas acreditaram que o Espírito de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, me ressuscitou dentre os mortos. Por isso que Paulo declara: a saber, se com a tua boca declarares aquilo que teu coração crê, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A fé natural, a fé de Tomé, satisfaz o homem natural, que vive na esfera da razão natural. Mas agora, em contraste com esta fé, nós temos a fé de Abraão, a fé de Romanos, capítulo 4, versículo 16 a 21. Paulo vai nos dizer acerca da fé genuína, da fé verdadeira, da fé em Deus, da fé que Abraão desenvolveu. Romanos capítulo 4, 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Observamos aqui a fé de Abraão. Claro que Abraão não nasceu com essa fé. Se Abraão tivesse nascido com essa fé, ele não teria aceitado a sugestão de Sara e tinha se deitado com Agar. Se ele tivesse nascido com essa fé, ele não, na verdade, teria pecado, ele não teria se precipitado e gerado Ismael, que no original é um jumento selvagem. Então, na verdade, a gente observa que essa fé ele desenvolveu. Todo ser humano nasce com músculo.
Agora, aquele que não desenvolve, aquele que não exercita, não significa que não tenha músculo. Ele tem o músculo, mas ele não exercitou o músculo. Se ele não exercitou o músculo, ele não desenvolveu. A palavra de Deus nos mostra que a fé, ela é como um músculo. Todo ser humano tem a capacidade de crer, mas ele precisa desenvolver essa capacidade. Abraão, com quase 100 anos, desenvolveu essa capacidade através de uma palavra que ele recebeu, através de uma ordem de Deus que ele recebeu. Por isso que o texto nos diz, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Porque a gente observa que, na verdade, Abraão se agarrou numa palavra de Deus, serás pai de nações. Espera aí, eu estou com quase 100 anos, Sara está com quase 90 anos. Sara riu, Sara não acreditou, mas na verdade, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Aquilo que Deus promete, ele faz. Essa fé foi uma fé sobrenatural, a fé de Abraão, que em esperança creu contra a esperança, ele não olhou para o seu próprio corpo já amortecido e para o ventre de Sara já amortecido, já tinha deixado o período das regras, e aí, na verdade, a gente vê Deus mudando o nome dele, chamando à existência as coisas que não existem como se já fossem. Chamando de Abraão, Deus estava forçando todas as pessoas a declarar: Pai das nações, Pai das nações, Pai das nações. Todas as pessoas que chamavam Abraão estavam declarando a realidade que ele iria viver. Estavam chamando à existência as coisas que não existem. No mundo espiritual, Deus já tinha estabelecido ele como pai de muitas nações. Chamando Abraão, estariam declarando: esse homem vai ser pai, esse homem vai ser pai, esse homem vai ser pai de alguém que vai gerar nações. E aí então, essa fé crê na palavra de Deus, crê no que Deus falou, não importando as circunstâncias, não se atendo às evidências, não importando ao que a esfera dos 5 sentidos diz, mas crendo no que Deus determinou. Essa fé fala com a boca, chama as coisas que ainda não aparecem na esfera física como que elas já existissem. Essa fé convence e persuade que as promessas de Deus são verdadeiras. Essa fé não duvida quando Deus fala, e é o único tipo de fé que sempre recebe resultados desejados. É a fé que chama à existência as coisas que não existem. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, procura um versículo bíblico, respalda num versículo bíblico a resposta da tua oração e começa a declarar esse versículo bíblico: Senhor, a tua palavra nos diz que Jesus já levou sobre a cruz do Calvário toda a enfermidade e pelas pisaduras dele eu estou curado. Ativa a tua fé, coloca a tua fé em prática e viva o sobrenatural de Deus. Vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, te louvamos pela tua palavra que gera em nós fé. Te agradecemos pela tua verdade, Senhor, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. Que possamos dar ouvidos à tua palavra e vivermos o sobrenatural no nome do teu precioso Filho, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, continue conosco. Temos muito mais coisa a falar na nossa próxima aula dessa matéria tremenda, Fundamentos de Fé. Que a paz e a unção do Senhor seja sobre ti.